E aí, gente, Enem Science aqui. Essa aula 18 do nosso curso sobre computação quântica. E a gente foi do grafeno, agora a gente vai pra germânio. E lembro que a primeira vez que eu vi sobre germânio foi numa palestra do Quiz Kit. Eu achei muito interessante o uso. Mas esse uso não é novo. Na verdade, desde os anos 2000, ele já é usado em computação quântica, né? Esse talvez seja o primeiro paper de germânio, pelo menos do que eu sei, né? Que isso é usado. Que foi dos anos 2000, literalmente do ano 2000. Quando tava lançando ainda o livro do Schwang. Fazia nenhuma década direito que foi lançado o paper sobre o algoritmo de Shor, Grover e outros. O algoritmo de Simon, porque a revolução da computação quântica veio nos anos 90, né? Peter Shor, Daniel Simon, Vazirani, enfim, vários autores. Mas aqui é uma coisa de hardware, né? Tem até alguns nomes aqui, né? O DiVincenzo, né? Acho que é DiVincenzo. Ele é um cara bem conhecido. Qual que é o foco desse paper específico, né? Sugerimos usar todo o poder da engenharia moderna da estrutura de banda eletrônica. Tem a ver com a estrutura química de certos elementos que você pode usar no chip de computador, num processador, e técnicas de crescimento epitaxial para introduzir um novo projeto de transistor de efeito de campo prático que pode ser uma demonstração de qubits em wafer na parte do processador, de silício em curto prazo, né? Então é germânio com silício, então sozinho. Alteramos a abordagem de Kane pela implementação desses transistores de ressonância de spin. Por que ressonância? Uma ressonância magnética em rotação de partículas, né? Em heteroestruturas de germânio silício. Então é germânio com silício. Projetadas em uma estrutura de banda controlada, né? É uma parte importante também. Eu vou dizer que o raio de Bohr de elétron ligado a um sistema de silício germânio pode ser muito maior que no silício sozinho devido à massa efetiva muito pequena das ligas de silício e germânio deformadas e sua constante dialétrica mais alta, né? Então você tem um controle do ponto de vista. Tem controle do ponto de vista eletromagnético aqui, que são importantes, e dielétricos também. E a formatação, o design das estruturas, é, toda essa relação vai criar efeitos físicos diferentes, podem danificar o processo de computação, né? Basicamente, acho que o design também é importante. Na tabela periódica, o germânio ele está aqui, nessa parte. Vou tirar isso aqui, porque o meu mouse não coopera. Vou pegar de novo aqui. Então ele está nessa posição e o silício em cima. Então o carbono já é em cima também. Mas dá pra ver que tá do lado do gálio e arsênico. O alumínio ali do lado do silício também. O fósforo também é usado nos contextos, nesse paper, em algumas partes da composição do sistema. Então germânio, silício, um pouco de fósforo pra certa parte. Então no número atômico dele, 32, que é peso atômico em português. A estrutura de um cristal, que é importante para unidade de valência, que é importante nesse contexto. E essa questão de estrutura de diamante, né, nesse sentido, é importante nesse contexto de controle do ponto de vista de um tipo de computador, de um processador. Nesse caso, um processador usando computação quântica. Aqui é a zona de brilho, que a gente viu também na parte do ponto de vista termodinâmico do próprio grafeno. Que você já vê como funciona aqui as rotações de spins no contexto de um nanowire, né? O nanowire é tipo um componente de cabos, fios, entre aspas, de processadores, só que no nível bem microscópico, né? Obviamente tu quer que tenha rotação de partículas aqui, assim como a gente viu no grafeno. Aqui as bandas de energia, os energy levels do grafeno e as taxas com relação a silício, enfim, princípios dos dois. Aqui são as bandas de nível de energia em quantum wells de silício no primeiro e no segundo em germânio. Então tu vê que tem similaridades bem assim. Tipo, aqui por exemplo nessa parte você vê diferenças.
Mas, no geral, é bem parecido a formatação das bandas desses dois, tá? Uma diferença nessa região aqui. Aqui é a condução de energia de onda com portas com germânio, silício germânio, agora em níveis de taxa de composição diferentes, né, de quantidade, 0,4 para 0,6, enfim. Você vê o quanto de condução de banda de energia você consegue gerar no substrato deles, porque o substrato é o negócio fisicamente, né? No wafer ali do processador. Então, em relação à quantidade, quais são os níveis de condução de banda de energia. Se você viu as aulas anteriores, eu falei sobre como isso é importante para você controlar seus qubits nesse contexto. Uma coisa que eles falam também é como uma função hidrogênica de hidrogênio, né? Nesse contexto é importante, né? Então, essas interações são cruciais, pois o hidrogênio pode passivar ou eliminar ligações pendentes prejudiciais no silício na interface de silício e dióxido de silício, né? Estou citando apenas no contexto de silício. E dentro de silício, influenciando as propriedades elétricas e a longevidade do chip. E essas propriedades elétricas ou dielétricas são importantes para o controle dos qubits de informação no seu processador. As funções de onda dessas espécies de hidrogênio localizadas no silício são complexas e dependem do seu ambiente químico, design, enfim, coisas do tipo. A estrutura de banda é diagrama proposta de uma ressonância de spin num transistor, né? Mostrando o potencial de Coulomb que a gente viu no grafeno anteriormente. A gente tinha aquela baileira de grafeno com duas fitas, né? E aí o potencial de Coulomb fica ali no meio. Aqui no caso, com 0,4 de silício e 0,6 para germânio na proporção. E a função, essa parte eu queria mostrar, a função hidrogênica agindo nessa composição, né? Então eu achei bem interessante. E o elétron que está doando, né, nesse contexto eletrônico é confinado nesses dois, nessa composição de 0,23 de silício e 0,77 de germânio. Então você tem várias camadas de níveis de taxas de silício e germânio. Então aqui primeiro germânio. E aí você tem esse controle em diversos aspectos em partes do processador. Então aqui você também já vê um substrato também de silício, um buffer de silício e germânio no geral, o ground plane que é onde acontece a mágica, fósforo aqui também rolando, em regiões aqui. Aqui é a estrutura do ponto de vista de design da porta lógica, em que você tem input e a relação de controle de qubits, de controle de spin nesse contexto aqui, né? Então, com flutuações da corrente da fonte e o controle desses estados do ponto de vista teórico desse processo, né? Então, a informação vai interferindo e você quer controlar esses spins, as rotações. Porque lembra que os spins que a gente quer controlar são 0 e 1. Então, vamos supor que a gente quer lidando com fótons, são elétrons, não importa. Vamos supor que a nossa informação é 1, 0, 0, 1, 0, 0. No caso de fóton, não é o caso aqui, que é elétron, né? Mas no caso de fóton, que é photonic qubits, tu tem que, quando o elétron vai estar quando a rotação estiver para cima, vai ser 1, para baixo 0. E você vai fazer essa medição. Então eu quero mandar uma informação, por exemplo, de uma, sei lá, um texto. Eu quero enviar uma mensagem de texto. E eu vou usar rotação de partículas, é isso que é computação quântica. Esse sistema, o foco dele é controlar os estados para dar esse resultado. Então você não quer que tenha algo diferente da sua informação. Então tu quer sequência de zeros e uns, bom de vista da tabela ASCII, que representa as letras, né? Tu quer que a mensagem seja correta, né? Na computação clássica a gente tem isso de forma bem coerente e clara, né? Você manda oi pra uma pessoa, vai chegar oi, não vai chegar tipo e outra. Ou vai chegar um negócio todo destruído que a informação nem vai conseguir chegar no destino de forma correta. Então, uma imagem, por exemplo, não quer que ela chegue corrompida. Quer que ela seja interpretada corretamente do ponto de vista computacional de A até B. Eu quero enviar a informação de A até B, eu quero que a informação chegue
dos dois polos, com criptografia, né? O ponto que um hacker Eve não possa, entre Alice e Bob se comunicando, não possa hackear esses dois. Então esse é o ponto. É o controle que você quer ter. Aqui é uma implantação de íons, controladores de íons nesse contexto. Aí você tem os fat channels para controle dessa passagem de informação. Tem a camada aqui de silício germânio e fotorresistência nesse contexto. Área de 200 nanômetros. Enfim, bem interessante. Lembrando que esse paper é mais antigo. E a estrutura no geral de como funciona o que a gente viu aqui, né? Cadê? É o que a gente viu aqui, só que de uma forma mais escalável, né? Já com um sistema maior. Bom, esse paper é antigo. A gente vai agora para um paper de 2021. E falar um pouco sobre esse contexto de uma forma mais, não só recente, mas de uma forma até mais ampla. E é um paper da Nature também. Então, por que germânio, né, primeiro? Eles vão dar várias razões também no final. Primeiro, a maturidade alcançada pelos dielétricos de alto K compatíveis, aqui tem a ver com a zona de brilhão, né? Do ponto de vista termodinâmico. Compatíveis com o germânio, supera a falta de dielétrico naturalmente estável, né? Segundo, a integração heterogênea de germânio e silício dentro de processo de fabricação do chip convencional evita a necessidade de desenvolver substratos germânio a custos de fabricação primitivos, né? O texto tem uma relação dielétrica do ponto de vista estrutural. Ele tem alguns benefícios, alguns prós do ponto de vista de controle dielétrico desse sistema, que é importante no controle das suas operações lógicas no processador e também de custo. O germânio tem a maior mobilidade de lacunas entre semicondutores. Eu não sei se aqui também poderia ser algo que poderia vir de novo. Do ponto de vista, por exemplo, de mobilidade, utilidade de informação, o germânio ele é melhor que o próprio grafeno, né? Então, é considerado um material essencialmente essencial da abordagem Moore-to-Moore, que eles explicam para entender o desempenho dos chips e computadores clássicos, né? Então, e de fato, exemplos que a gente pode dar para falar que realmente é útil. Embora é importante comparar com outros tipos de formatações, né? Quais são os três materiais que vão apresentar nesse paper, né? As plataformas de materiais surgiram com fortes concorrentes na corrida para construir dispositivos de processamento de informação com germânio, né? Então, nanofios de núcleo de casca de germânio e silício, fio de cabana de germânio e heteroestruturas planas de germânio. Você tem que ver um ponto de vista físico, um fio é diferente de uma estrutura plana, por exemplo. Ou um fio de cabana. Então, entender que o ponto de vista aqui também é um ponto de vista físico, de design e engenharia. De qual é melhor. Então, tem três tipos de formatação, porque o material é o mesmo. O abstrato é o mesmo, mas a formatação é diferente de outras, né? Então, sobre os nanowires, né? As partículas de germânio, a figura 1 que a gente vai ver, cultivadas em silício, tem uma seção transversal e angular e são totalmente deformadas. A deformação é feita de forma proposital, compreensivelmente ao longo das direções X e Y no plano. Então tem uma rede de silício ali. Dada a grande relação de largura e altura de 10, os buracos são fortemente confinados na direção Z fora do plano. Isso aqui é para você controlar esses qubits nesse contexto, né? Então aqui é um exemplo geral do sistema de germânio, em vermelho, né? O germânio tá em vermelho. Agora, no plano aqui, você tem em cima silício com germânio, embaixo também, e no meio germânio. Então aqui é só germânio. Aqui você tem germânio no meio, entre o silício com germânio. Tem um nome. Eu vou dizer o nome químico, porque faz mais sentido, né? E você vê na terceira opção, você tem silício ao redor e uma estrutura triangular com germânio ali. Então são diferentes tipos de estruturas com o fim de... Assim, aí você compara elas para ver qual que é a mais correta, né? Do ponto de vista de
Resultados, né? Qual que é mais. A qual tem mais resultados. Vou procurar aqui CSG. O nome. É só Silício Germânio mesmo. Tem nenhuma coisa diferente. E o nanowire, talvez é o que mais parece intuitivo, né? Que você basicamente tem um tubo com silício ao redor e no meio germânio. Só que você vê que a forma de controle de valências aqui de energy levels é bem diferente. Aqui o germânio sozinho, no controle associado a germânio somente no meio, entre silício e germânio, vezes o nível de taxa de energia. Você vê uma diferença bem, assim, singular do ponto de vista do C e do D, que você tem praticamente silício com uma estrutura triangular de germânio aqui no meio. E, obviamente, tudo aqui você quer controlar os qubits, né? Então, seu objetivo é controlar qubits. E do ponto de vista do nanowire, né? Que até os qubits ficam nessa posição assim, né? Pra sua medição. Diferente de quando você tem aqui, que você tem uma estrutura que o seu qubit vai ficar... A sua rotação você vai medir assim, né? De cima pra baixo, né? Do ponto de vista perpendicular ao material, né? Mas você vê que a valência muda. Os níveis de energia mudam em relação ao nanowire, né? Performance, né? Cálculo do quantum dots em heteroestruturas planas, que é, por exemplo, a parte B, com o germânio no meio, viram que tem interação de spin órbita de qubits e do spin hole pode ser aproveitada para realizar rotações rápidas, um pouco segundos de qubit. Então é isso que você quer. Você compara as três aqui. A primeira, obviamente, não dá certo, a pessoa germânio. Mas você compara as três e vê qual delas é melhor. É simplesmente isso. Qual delas é mais rápida para fazer algoritmos rodarem? Tu vai comparando, né? Aqui é um exemplo da mobilidade. Então você tem silício germânio aqui, por exemplo. 0.2 de silício e germânio 0.8. Nesse contexto, você tem uma porta de metal, uma parte de elétrica. E tu quer saber a mobilidade de informação nesse contexto. E esse é o objetivo, a mobilidade no eixo X. E no eixo Y há um aumento de mobilidade desde os papers dos anos 90, anos 2000 que a gente viu até agora. E você vê que a mobilidade cresceu muito recentemente, até 2020, né? Então isso é bom, né? Isso opera computação de forma mais rápida, é uma mobilidade no ponto de vista físico, né? Nesse contexto. Aqui é o Quantum Hall Effect que eu expliquei. Acho que não sei se teve uma aula que eu expliquei. Mas tem associadas os energy wells nesse contexto, e você vê aqui cálculo. E o transporte balístico. Lembra que o transporte balístico ele é mais direto do que o difuso, né? Então ele vai nesse sentido. No nanowire, por exemplo, vou fazer um nanowire aqui, vamos supor que eu um cabo, ele vai assim, né? Ao invés de forma difusa, como a gente vai ver nas aulas de grafeno. Então o design é assim, dá pra ver aqui em voltagem de milivolts o comportamento. É uma das técnicas para transporte nesse contexto de mobilidade de informação. Aí tem a explicação. Não, esquece que tá em inglês, tá? Eu só vou falar mesmo. Só ouve o que eu tô falando. Na parte A de mobilidade, vamos falar que teve um melhoramento na mobilidade e evolução do sistema nesses quantum wells de germânio. Do ponto de vista dielétrico com o metal que tá aqui na parte de cima, né? Esse metal gate. Aí, imagens obtidas também com electron microscopy, né? Também mostrando resultados. A parte B, que é esse quantum Hall aí, falando da resistividade e da resistência de Hall de um buraco de gás 2D com germânio e silício germânio. E que é aquela estrutura plana. Então é um tipo de dado importante. E a parte C é também com electron microscopy e mostrando como funciona, como foi na prática o transporte balístico nesse contexto de informação, transmissão de informação. Outro ponto de vista de engenharia, você tem os core shell nanowires, né? Os nanowires que a gente vê aqui, né? Os cabos, né? Com silício ao redor e germânio no meio.
E aí, você tem 5 nanômetros aqui, a estrutura deles, na prática. Aí você tem o silício e o germânio aqui no meio. É o cabo na prática, né? Dá pra ver aqui é com eletron microscopy, né? Você vê silício ao redor, ainda 2 nanômetros de largura, e no meio o germânio. E você tem aqui é o nanowire, né? Aqui é o Hutch wire. Você tem essa caixinha com um triângulo, com germânio, e ao redor silício. E você vê aqui ao redor o silício, né? E o germânio aqui no centro, em forma triangular. Você quer ver qual que é melhor, né? Aí você tem também o plano, que fica no meio. Também aqui. Não, aqui eu acho que também é triangular. Então aqui você tem germânio em cima, silício embaixo e silício e germânio no meio. E a estrutura no geral, né? Em que você tem como se fosse abas, né? De silício. Aqui. Então eu vou colocar aqui em azul as abas de silício. E na outra parte você tem germânio. Aqui é o comportamento dos spins, né? O controle de spins, controlados a voltagem, e a mobilidade também na parte B. Aí eles vão explicar com um pouco mais de detalhes. Acho que a única parte que é muito importante falar é a parte B, que é o de mobilidade, que eles vão falar da mobilidade com função do diâmetro do cabo, de orientação, e o spin de órbita também como função da voltagem, da porta lógica, com uma coisa chamada LW, que é o Field Effect Transistor de efeito de campo, né? Você controla aí com o seu sistema. Então, no geral é isso. Aí você tem também outras imagens que eu acho interessante de mostrar, né? Que é o processo de fabricação de... São três estruturas, lembra? Então você tinha a plana, com o germânio no meio. A Hutch Wire, que é fica um pouco de germânio em forma triangular, como a gente já viu. E o nanotube. E aí a fabricação dos três. Tu tem o primeiro, né? O Triple Quantum Dot. Com o nanowire, né? Tem ordens diferentes, né? Então aqui é o cabo. Aquele que é um triângulo, que é o Hutch Wire. Double Quantum Dot aqui, dá pra ver até a estrutura, essa parte aqui, como funciona. E o Quantum Dot Array, que é a estrutura plana. Você vê que o design muda completamente, né? Aqui você tem um cabo, pra ver aqui, por exemplo. Aqui você tem aquela estrutura triangular. E aqui você tem um sistema plano, que é normalmente o que a gente pensa melhor em um processador. Com silício, germânio, germânio no meio e silício e germânio embaixo, como a gente vê nessa parte aqui. E depois a parte de transporte, né? Ok, como que a gente vê como isso daqui está funcionando em questão de velocidade, né? E você tem o que chamar de spin dephasing na parte do primeiro, o controle de qubits no segundo e também no terceiro, né? Você vê que os resultados são dispostos de forma diferente, mas o ponto de vista aqui é qual é melhor do ponto de vista algorítmico, né? Então a gente tem 3 tipos de design e só tá usando os mesmos materiais, mas de formas diferentes, com um foco em germânio, né? Então aqui novamente o spin de qubits, né? Spin dephasing, control e a parte lógica com 2 qubits do nanowire primeiro, então do cabinho. Vou tirar isso aqui. Primeiro do nanowire. Do Hutch, né? Acho que vou ter que fazer do Hutch wire. Vou fazer aqui. Uma estrutura triangular aqui. Poderia fazer de outra cor, né? Onde fica germânio, ao redor é silício. E o plano, né? Eu vou pôr o plano aqui. E no meio a gente tem germânio. No meio dos dois, né? Devido à alta... Aqui com o plano, né? Devido à alta mobilidade e leve massa de buracos,
Pontos quânticos corporativamente grandes ser definidos podem ser definidos e ajustados para conter apenas um único hole, né, buraco, em poços quânticos de germânio, silício e germânio. Então esses holes, né, eles são importantes do ponto de vista de controle nesse contexto. E tá falando sobre o plano, né? Além disso, esses dispositivos são compatíveis com a fabricação de portas elétricas utilizando uma tecnologia de camada única, né? Também ponto de custo também nesse contexto. Aqui é o famoso Joseph Junction, né? Josephson Junction. A junção extremamente importante que a gente viu no grafeno. A computação quântica aqui é extremamente básica e importante. Você vê o substrato aqui, a porta lógica. Você tem aqui o alumínio, germânio, alumínio e silício nessa camada primeira e germânio e silício em cima. Então é um outro tipo de formatação. Lembra que o alumínio é bem próximo, do ponto de vista da tabela periódica, aos dois. Aí você tem alumínio nessa parte, germânio e silício ao redor aqui, com partes aqui com alumínio e parece que carbono também ali. Aqui são outros exemplos, né, do ponto de vista estrutural. Aqui é um interferômetro, por exemplo. A passagem de qubits nesse ponto de contato. Eu também cálculos de campo magnético, que é muito importante nesse contexto, controle dielétrico e controle magnético para controle de qubits. A explicação dessas partes aqui vai falar que as Josephson Junctions foram realizadas com germânio e silício. E essas junções elas mudam a corrente, denotando a transição de uma supercondução. Então você pode mudar a corrente e controlar isso conforme a necessidade. Aqui, por exemplo, em 660 mK, é um exemplo, poderia ser um exemplo, né? Eu acho que não é mostrado aqui. Aqui em mK aqui, ó. Controle, né? Nessas voltagens, né? Isso é importante para o controle desse sistema. Aí, atomicamente, na parte B, tu vê os supercondutores de semicondutores de interface com alumínio, germânio e alumínio. Numa shell, uma casca de silício. O transporte nesse contexto, enfim, é mais ou menos isso. Aqui tá bom. Pra terminar e finalizar, a conclusão deles, 4 bônus importantes. Que você tem o germânio ajudando, né? Eu acho que eu posso tirar essa parte aqui. Alta fidelidade de readout, do ponto de vista de mensuramento. Fidelidade é uma coisa muito importante. O grafeno a gente viu 90% lá em 2 qubits nas últimas aulas. Entrelaçamento quântico de longa distância, que é bom. Eu creio que também long term coherence. A gente viu que o grafeno também tem. E anti-monstro, naves e baixo barulho, né? Baixa interferência. E quantum information transfer, né? Transferência de informação quântica entre diferentes qubits. Só que, você pode falar, a gente viu o grafeno antes. O grafeno foi exaltado pra caramba, né? Em que isso, o germânio, germânio com silício, né? É melhor que grafeno. Eu não vi nenhum paper no momento comparando os dois. E talvez eu traga no futuro um embate, né? Uma competição entre os dois, qual a melhor em utilidade, transferência de informação, em questão de lidar com decoerência, enfim, com as estruturas, porque a gente viu, por exemplo, aqui 3 tipos de engenharia nesse contexto. Então isso é muito importante, você precisa de uma engenharia que bate com a sua proposta do sistema, que é ser a mais rápida possível. Então, o ponto é qual que é mais superior. Então, você tem competição entre as próprias formas de fazer isso daqui, né? Eu ia falar, primeiro, poderia fornecer uma ligação, em questão de conclusão, né, topológica entre qubits de lacunas separados. Em segundo lugar, pode ser usado para construir um conjunto de portas universais para qubits topológicos, né? Quanto do plano, né? Qubits topológicos baseados em MZM só podem ser usados para construir estados do grupo de Clifford, né? O grupo de Clifford, ele é fundamental no contexto de Quantum Information Theory, né? De teoria de informação quântica. Um tipo de álgebra também, que pode ser simulados eficientemente em computador clássico. Isso me lembra muito aquele teorema do Dirac, do Lagrangiano.
E ele escreveu uma tese que até está num livro do Feynman, e ele fala do Lagrangiano de Dirac, e ele é realizável tanto num sistema quântico quanto clássico. E o grupo de Clifford é das portas lógicas que a gente vê nas portas de Pauli. O grupo de Clifford é essencial para algoritmos da computação quântica. Então, qual que é o ponto aqui? Tu tem uma questão de que você pode simular também, assim como o Lagrangiano, coisas do ponto de vista da teoria quântica de forma clássica. Não todas as coisas, mas algumas coisas. Essa parte do Lagrangiano é uma coisa muito interessante, porque, né, pode fazer coisas de forma clássica também. Tanto que a interpretação de algoritmos de computação quântica, no final, tem um resultado clássico, né? Por isso que computadores quânticos hoje são híbridos, né? Mas o grande ponto é que ele tá falando sobre... o que eu não falei sobre... Eu falei pouco sobre qubits topológicos, literalmente. Mas o grande ponto é que você tem várias aplicações de estruturas de germânio, silício, no contexto algorítmico, né? Do ponto de vista estrutural de hardware. Então, eu creio que... Assim, quando eu vi a palestra de Quiski de germânio, eu achei muito interessante, porque eu nem sabia o que era germânio. Eu até poderia pegar quanto tá o germânio no mercado de commodities agora, né? Então, eu vou pegar aqui, germanium, commodity, price. Vamos ver. Eu peguei aqui no Trading Economics, que tem vários tipos, porque você pode investir até no germânio, se a demanda dele for maior no futuro. Bom, vamos ver aqui. Nos últimos 5 anos, o germânio, ele cresceu. Desde 2002, assim, um pouquinho depois de 2002 teve um crescimento. Só que em 2024 cresceu ainda mais. Em questão de valor. Então, é bem interessante, né? Vou pegar até aqui mensal. Eu não tenho um acesso prêmio aqui pra saber as exportações, mas tu vê um crescimento de valor, cara, exponencial de Germânia. De mais de 100%. Então tava em 8 mil em 2022 e foi pra 18 mil. Aí é o lingote de germânio, que é o CNY por quilo. Eu não sei exatamente essa quantidade de valor. Mas o ponto é que o germânio tá crescendo muito. Então teve uma queda recente, mas teve um hype muito grande de germânio em 2024, parece. Em questão de preço, né? Aí tem várias razões para essa flutuação de mercado. Tá falando aqui que o germânio é um semicondutor que é muito usado em transistores e aplicações eletroeletrônicas. Os maiores produtores desse metal é na China, responsáveis por 60% da produção total. Depois, Canadá, Finlândia, Rússia e Estados Unidos. Futures e trading estão disponíveis no mercado de Xangai, o Shanghai Metal Market. E contratos futuros que você investe para preço futuro, vamos supor, contrato de 3 meses, uma semana, não importa. São instrumentos financeiros que permitem produtores para especular no preço. Isso é óbvio, né? Até transação física, né? Também tem derivatives, né? No mercado over the counter, né? Que eu já expliquei nas aulas sobre investimentos do canal. De germânio, né? Então é bem interessante ver. Também é uma commodity que é transacionada por ser parte de transistores, né? Esse é um mercado quase inelástico. Do ponto de vista das empresas. Não, acho que inelástico não é porque o mercado de assim, eu acho que a commodity é inelástica praticamente para os produtores de... Tem uma demanda fixa que não muda em relação aos produtores de transistores e computadores no geral. Obviamente, essas peças de computador, elas têm demandas elásticas, né? O preço afeta a demanda. Mas é muito interessante ver que teve um crescimento nesse mercado recente em relação ao preço. E a China é o maior produtor, isso é interessante. Vamos ver que tem outros produtores posteriormente que aumentam a quantidade da commodity e barato. Quando você tem mais produtores e tem uma produção maior, você tem maior quantidade da commodity e abaixa o preço, né? Querendo ou não, esse ponto de vista econômico é muito importante para, de fato, isso ser usado do ponto de vista comercial, né? Precisa ter lucro, né, em relação à produção de custo-benefício. Claro que tem empresas de PBM que focam também só em pesquisa e desenvolvimento, mas mesmo assim precisa ter, por exemplo, qual tem mais custo-benefício.
hoje em dia ou daqui a 10 anos, germânio ou grafeno, ou outras formas, outros supercondutores, né? Outros substratos, né? Isso aí é muito importante do ponto de vista econômico. Então essa parte econômica também é importante do ponto de vista de germânio. Eu citei brevemente do grafeno. Eu até posso ver aqui do grafeno, só pra gente terminar, como um preço de commodity. Não sei se é transacionado no momento. Vamos ver. Na verdade, só empresas, né, mesmo de grafeno, porque o grafeno é sintético, né? Eu acho que não tem como comparar. Não é um elemento em si. Esse contexto, não, mas enfim. É isso, até o próximo episódio.